Ontem eu compartilhei um vídeo falando sobre o exército que atira nos seus próprios soldados feridos. E hoje eu quero falar algo semelhante a isso, né? Porque antes de muitas pessoas se converterem, ela é ensinada que a igreja vai acolher ela, vai estar com ela em todos os momentos, mas infelizmente não é assim. Já foi assim um dia, porém hoje não é mais. No começo tem aquela folia, aquelas visitações, aquele aconchego, mas depois que você se firma e começa a conhecer a palavra de verdade, aí muitos começam a se afastar. Muitos começam a deixar de dar atenção. Por quê? Porque veem que você conheceu a verdade. E muitas pessoas de igrejas, eu falo isso porque eu faço parte, tenho propriedade para falar isso, que muitas vezes eles não ensinam o porquê que nós devemos nos converter. Eles não ensinam o porquê Cristo se entregou naquela cruz por nós. Muitas pessoas vivem ouvindo, Jesus morreu para nos salvar, mas eles não entendem o motivo, o porquê, como foi, porque como era no Antigo Testamento a respeito do sacrifício. Eles não entendem. Por quê? Porque a maioria das igrejas, elas só querem, venha, se converta, se batiza, aceita Jesus, porque eles querem quantidade, porque eles querem movimento. Mas depois que você vai e se batiza, mesmo sem entender tudo perfeitamente como é, depois que tudo isso acontece, eles se afastam, eles te abandonam, eles te menosprezam, eles não te acolhem quando você está sendo perseguido, quando você está passando por dificuldade. Eu sei sim que ainda existe uma pequena quantidade de cristãos sinceros, honestos, fiéis, parceiros, amigos, existem. Mas o que eu estou falando aqui é para a grande maioria que não é assim, que não tem aquela hospitalidade, aquele amor, enfim. Então eu quero dizer para você que hoje ainda não é um cristão, porque crente, todo mundo que crê em Deus é crente. Mas é que eu estou falando para você que um dia quer se tornar um cristão de verdade. Não coloque esperança em homens, venha por Jesus. Porque quando você coloca esperança em homens, que aquele homem cai, se você não tiver firmado, provavelmente você vai cair junto. Quando uma pessoa se converte, vem para a igreja por causa de um pastor, no dia que o pastor cair, provavelmente aquela pessoa vai cair junto. Quando vem por causa de um presbítero, um obreiro, um diácono, eu vou porque ali é um homem de Deus. No dia que aquele homem ou aquela mulher cair, provavelmente você vai cair junto. Agora, quando você vem por Cristo, aconteça o que acontecer, independente do que acontecer, você vai permanecer de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Então o conselho que eu dou é esse: se um dia você quiser servir ao Senhor, vá pelo Senhor, não por homens, porque homens podem te decepcionar. Quantas pessoas não foram para a igreja por causa de um pastor, por causa de alguém, e aí quando aquele fulano caiu, fracassou, pecou, aquele irmãozinho que entrou por causa daquele fulano acabou se desanimando, saindo da igreja, se desviando. Por quê? Porque ele pensa, aquele homem que eu achei que era um homem de Deus cometeu isso, e aí ele se decepciona. Então o conselho que eu dou é esse: se você quer vir, venha por Cristo. Não venha por ouvir falar que a igreja vai acolher, vai lhe ajudar, que se tornará uma família, porque é mentira. Quando você aprender a andar sozinho, quando você entender a palavra de Deus, quando você vê que muitas coisas que te falaram era mentira, era engano, era para tentar te prender numa religiosidade, quando você aprender tudo isso, eles vão te abandonar. Então eu repito, venha, mas venha por Cristo e não por homens, porque homens te abandonam, homens te decepcionam, mas Cristo nunca te abandonará. Então esse é o conselho. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.